Boa tarde, você que nos sintoniza aqui, mais um Pod Marinho. Hoje, terça-feira, 20 e quanto, Júnior? 29. 29. De julho. Estamos a 2 dias do final de julho, entrando o mês de agosto. Muita gente diz que é o mês do desgosto, né? Mas nada a ver, né? Nós estamos aqui de volta. Hoje vamos entrevistar com muita alegria, mais uma vez no Pod Marinho, o meu querido vereador Olímpio Oliveira, que está no exercício do seu do seu sexto mandato de vereador de Campina Grande, e ao lado de Pimentel se torna, na legislatura atual, os 2 vereadores de mandato mais longínquo, se não me engano, é isso. O resto é tudo mais novo. E Olímpio esteve aqui conosco na primeira rodada do Pod Marinho, tivemos uma entrevista muito agradável, e depois nós fomos comer um pãozinho assado ali no abrigo de Zé Pinheiro. Hoje de manhã eu me lembrei do pão assado, viu, Júnior? E me deu uma vontade danada. Aí, pão assado no abrigo de Zé Pinheiro, só veio à mente Olímpio Oliveira. Digo, vou ver se a agenda dele nos contempla, e para nossa felicidade, hoje ele vai estar aqui e nós vamos comer o pãozinho assado para não perder esse ritmo, né? Mas antes de tudo isso, Júnior, nós tínhamos aqui prometido, ou pelo menos avisado no programa anterior, de que hoje o nosso entrevistado seria o ex-governador Ricardo Coutinho, que aqui ainda no ar, interagindo com o programa, ele me confirmou que estava chegando em João Pessoa e ficaria na Paraíba até o dia 1 de agosto, e se dispunha a nos honrar também com uma entrevista. E nós marcamos, e quando foi no sábado, eu mandei a localização aqui do estúdio, e Ricardo Coutinho me disse: mas você não está em Jacumã, não? Eu digo: não, governador, eu não moro mais em Jacumã, morei 2 anos ainda no seu mandato, e voltei para minha Campina Grande. E estou aqui lhe esperando. Ele disse: mas a minha agenda eu compartilhei aqui na Redondeza, não vai dar para ir dessa vez. Eu disse: então, não tem problema, fica para a próxima, né? E aí, hoje estamos aqui com o Olímpio Oliveira e vamos conversar com o Ricardo. Hoje ele já me ligou e nós vamos fazer um programa excepcionalmente nesta próxima quinta-feira, com a presença aqui nos estúdios ao vivo de Ricardo Coutinho. O programa vai ser às 11h30 da manhã e nós vamos até 1h da tarde. Ricardo Coutinho ao vivo aqui conosco em Campina Grande. Ele me disse que tem uma entrevista ao vivo em Mari, mas vem para Campina e depois daqui ele vai para Mari, cumpre o seu roteiro e no dia seguinte volta a Brasília e deve retornar aqui para Paraíba lá para setembro, outubro, já no ritmo de pré-candidato, correndo campo, né? Visitando os municípios e trilhando o seu caminho em busca de voltar à ribalta política. Ele será candidato a deputado federal, mas isso a gente vai conversar com ele quinta-feira, 11h30. Você que está sintonizado conosco já fica convidado. Excepcionalmente, quinta-feira próxima, dia 31, né? 31 de julho, às 11h30 da manhã. Nós vamos estar no ar até 1h da tarde. Júnior, boa tarde. Você está com um pouco de frio hoje, mas César já diminuiu o ar-condicionado, viu? Foi. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos que nos assistem no podcast, ao nosso convidado, Olímpio Oliveira. Realmente eu acho que se ele não for o decano, eu acho que ele é o decano atualmente da Câmara de Vereadores. Em termos de anos, já 4, eu não estou falando nem em questão 20, de idade. 21 anos, então é 20 anos. Né? Ele só está perdendo para Pimentel o pai, não é? Porque Não, Pimentel Pimentel Filho, ele já está lá há um bom tempo. Tá? Já está lá há tem, mais mandatos tem 2 ou 3 mandatos antes do... Eu não gosto, desculpa, eu me intrometei na conversa, mas Não, eu não mas gosto dessa história de decano, não, que rima com entrar pelo cano, sabe? Toda vez que o cão me chama de decano, lá eu digo, Você rapaz, pensa logo, será que eu vou entrar pelo cano, na na verdade? próxima.
Mas eu lembro que a última vez que nós conversamos, eu não sei se foi aqui ou foi num evento então da a gente já está Câmara. começando a entrevista, Olímpio, sem ser o boa tarde, sem ser o boa noite. Exato. Aqui mas já começamos, já exatamente, é uma conversa, né? Isso. Eu acho que a última vez que nós conversamos, eu não sei se foi aqui no podcast ou foi na Câmara de Eu Vereadores. acredito que foi do lançamento de um livro. De um livro de Pedro César, eu acho, na Câmara de Vereadores, isso. uma homenagem. Quando eu prestada. recebi a comenda de honra ao Pronto, mérito, eu talvez também tenha Júnior sido. estava lá. Exatamente. E nós conversamos, Olímpio, e na ocasião dessa conversa, eu lembrei-me que você tinha sido, né? Porque eu passei um tempo fora de Campina Grande, né? E foi o tempo exatamente que você entrou na política. Eu lembrei que você tinha sido delegado de Polícia Civil aqui em Campina Grande, não foi? Delegado? Ainda sou. Ainda é delegado. Ainda não aposentou-se, não, né? Não, não pode não se aposentar, senão você tem uma perda salarial grande. significativa. Exato. Mais tempo já tem, eu acho. Se não Já tá tenho muito. 37 anos de polícia, estou entrando para 38. Mais idade para expulsória não tem ainda não. Não, eu sou um menino. Fiz 61 anos, agora dia 26. Nós somos os velhos. Nós somos os velhos, nós somos os velhos aqui. Mas, Olímpio, você está fazendo um bom trabalho em Campina Grande, resgatando a cultura, as cidades. Eu tenho visto sempre acompanhado você. Que bom. Resgatando cultura. De pontos bem pitorescos das cidades, fatos, coisas que acontecem. Pessoas que desaparecem, né? Isso. E que marcaram, às vezes, muito tempo. Um dia desse, eu conversando, Marcos, eu lembrei de Moacir Thier, que é uma figura que foi esquecida em Campina Grande. Zé Relé, outra figura que foi esquecida, não é? Que eram os homens do tango de Campina Grande, não é? Maria Garrafada, acho que deve ter sido uma das últimas estrelas do Eldorado, né? Que eu ainda alcancei ela viva, ainda cheguei a conversar com ela algumas vezes, né? Mas, Olímpio, indiretamente ao ponto, né? Que o foco do programa, dentre outras coisas, ou talvez seja o principal, é a política. Eu fiz um comentário esta semana, escrevendo, dizendo do vácuo que tem, o vácuo político que tem Campina Grande em termos de lideranças para disputar a prefeitura, né? E eu lembro que Campina sofreu esse período entre 68 e 76. Foi um vácuo muito grande, não é? Evaldo Cruz ia ser... O prefeito não ia ser nem Evaldo Cruz, ia ser Nilson Feitosa, escolhido. Aí ele não aceitou, porque tem um concorrente que era Juraci, botaram Evaldo. Mas aí passou esse período. E eu digo que Evaldo Cruz e Wilma Arruda foram foram políticos diferentes de Campina Grande. Por quê? Porque o Wilma Arruda foi um dos prefeitos mais corretos em termos de gestão pública, austero, com uma coisa pública mesmo. Mas era uma pessoa que passava na cidade e a população não cumprimentava ele, não fazia aquela festa como faz como político, né? E Evaldo Cruz foi outro também. Evaldo Cruz, ele terminou o mandato dele. Evaldo, eu lembro que eu telefonava para marcar uma hora com ele. A menina disse: não pode vir que não tem ninguém, não. Você chegava lá no Palácio do Bispo, não tinha nem um carro encostado na frente, aquela fila de gente para falar com ele. Ele tinha saído da CAND como um grande executivo, que era o diretor da CAND, né? E Humberto Almeida. Então ele adotou aquele princípio e realmente foi uma figura que esteve na política, né? Mas que não foi político. Isso me faz lembrar, uma vez, meu avô comentando com alguém sobre um colega dele que tinha vindo numa propriedade grande, tinha aberto um comércio lá e faliu. E ele era muito organizado. Mas por que ele faliu? Aí alguém lá respondeu: bom, ele entrou no comércio, mas o comércio não entrou nele. Então, acho que o Wilma Arruda e Evaldo Cruz entraram na política, mas a política não entrou nele. Como atualmente, eu costumo dizer que Bruno tem tido essa sorte, né? Eu acho que a política ainda não conseguiu entrar em Bruno. E queria ouvir até a sua avaliação sobre isso. Sim. Antes de tudo, eu mandar um abraço aqui para a turma que já está sinalizando aqui, que nos acompanha, né? Monara, nosso amigo Júnior, que ele conserta a máquina de lavar. João Neto, auditor fiscal, Marco Marinho deve conhecer. Gente, ele disse aqui: vai sair faísca, Marco Marinho é terrível. Olha só. Hugo Júnior.
pessoas que estão nos acompanhando. Olha só, Lindolfo também, doutor Lindolfo, gente da melhor qualidade. Eu não gosto muito, sabe, Júnior, de avaliar personalidades, até mesmo porque é um compromisso muito grande. Quando você avalia outra pessoa, você, de certa forma, está se colocando numa posição superior. Quem tem que avaliar é a cidade, né, do ponto de vista de gestão do prefeito Bruno Cunha Lima. Evidentemente que a gente enfrenta algumas dificuldades, aí, parlamentar de oposição, eu coloco meu ponto de vista. Ele está muito aquém das expectativas que ele gerou para a cidade. Lamentavelmente. Participei uma parte de um mandato legislativo da Câmara Municipal com o atual prefeito. Eu tinha uma expectativa bem melhor do ponto de vista de governança, né? Pelaquilo que nós dialogávamos lá no parlamento, do ponto de vista até de determinadas posições em que, enquanto vereador de oposição, eu enfrentava, e nós tivemos alguns momentos que ele esteve se associando ao nosso pensamento, votando conosco. Eu esperava mais. Infelizmente, não sei porquê, né, nós temos uma dificuldade na Prefeitura de Campina Grande. A cidade ela se encontra travada em diversos aspectos. Se você for abrir aqui a participação popular para perguntar ao cidadão de Campina Grande como é que ele avalia a saúde do município, nós não teremos mais pauta a dialogar na tarde de hoje, porque você vai ter uma enxurrada de pessoas se manifestando do ponto de vista depreciativo daquilo que nós temos de oferecimento de saúde em Campina Grande. Sem falar em outros particulares. A relação dele com a Câmara Municipal é péssima, né? Eu posso dizer isso sem nenhum receio. O diálogo ele não flui com a Câmara Municipal, e nós escutamos isso por integrantes da própria... Para você ter uma ideia, nós estamos hoje, no dia 29 de julho, a bancada da maioria, a bancada de sustentação do prefeito, não tem liderança. Meu Deus. Não tem liderança, né? Aí eu não vou me estender mais nesse conceito, porque só isso eu acredito que já demonstra como é difícil de se lidar com essa personalidade com a qual nós estamos falando. Olívio, da qual nós estamos falando. Dando sequência a essa pergunta de Gugel, você foi vereador de situação durante 8 anos, nos 2 mandatos de Veneziano, vereador de oposição por 8 anos nos 2 mandatos de Romero, vereador de oposição nos 4 anos do primeiro mandato de Bruno Cunha Lima e agora 6 meses oposição a Bruno Cunha Lima. Praticamente meio a meio em situação e meio a meio em oposição. Há muita diferença de uma coisa para outra no seu ponto de vista particular? Assim, eu prefiro hoje, lhe digo com muita sinceridade, fazer parte desse campo da oposição. Porque, lamentavelmente... Vai ser cobrado e não vai poder responder. Você esteve lá. Você esteve lá e sabe como é que funciona, né? E eu lhe confesso, eu vi aqui até na pauta que você puxou, e eu fiquei até animado da gente falar sobre isso. A estrutura cultural que foi estabelecida na relação entre os poderes em Campina Grande, poder legislativo e poder executivo, ela é perniciosa para a cidade. Porque você tem hoje, por exemplo, um legislativo que, tirando os casos em que a oposição ela levanta o debate, faz o enfrentamento, no outro campo, aí você pode dizer, não, mas isso é natural que seja assim. No outro campo, não há qualquer tipo de senso crítico sobre determinadas posturas do chefe do executivo. Nós tivemos agora, para nossa tristeza, a derrota
das emendas impositivas. Mais uma vez. Né, as emendas impositivas, elas... Aliás, nasceram aqui no âmbito municipal por iniciativa sua. Do nosso mandato. O nosso mandato foi quem abraçou essa possibilidade. Não é a primeira vez, nós já estamos tentando isso há muito tempo, né? E tivemos uma expectativa de que a história seria mudada, porque quando o prefeito Bruno passou pela Câmara Municipal, ele apresentou um projeto também dessas emendas individuais. E veja só, Júnior Gugel, na época que o prefeito era vereador, ele postulava 10% do orçamento municipal, né, para emendas impositivas. 10%. Nós trabalhamos um projeto de 1,2%. Menor do que a federal, que é 2%. Né? 2%. Você fala com... O orçamento federal é 2% só, exatamente, né? 2%. Exatamente. Então, você falou com muita proficiência dentro daquilo que nós estabelecemos. Nós vamos começar com 1,2%, depois a gente vai avançando até chegar a 2%, até mesmo que era um instituto novo. Pois bem, era bom quando ele era vereador 10%. 1,2% ele não aceita. Agora, não aceita assim de uma forma intransigente, como que aquele dinheiro fosse para o bolso de cada vereador, né? Porque quando você estabelece essa participação simbólica do parlamento na administração orçamentária do município, para que o parlamentar saia daquela situação de gerar expectativa que não se cumpre. Não, eu vou conseguir o calçamento da sua rua. Aí, se você não for fazer o beijamão com o prefeito, não sai. Esse beijamão é pernicioso para a cidade. Demais. Eu concordo com você, Olímpio, e outra coisa. E você veja que o sucesso, vier a palavra sucesso, me lembrei. O sucesso de João Azevedo, que é outro que eu cheguei a comparar, de certa forma, com o Bruno Cunha Lima, já João é pelo lado dele não ter paciência de ouvir a classe política, né? Porque quem faz política tem que entender que a vida dele é aquilo, é só fazer política, né? Não é outra coisa, é fazer política, ouvir a população, ouvir as lideranças políticas, se espelhar, aliás, observar muito a oposição, porque a oposição é o melhor guia para o prefeito. Não tem guia melhor do que a oposição. Se amanhã o Olímpio fizer uma crítica pesada ao prefeito sobre o que está acontecendo em bairro, o prefeito vai lá e resolve. Quem fatura não é o Olímpio, não. O Olímpio ganha alguma coisa com aquilo, mas o prefeito chega com uma obra, chega com uma solução. Perfeito. Então, o João Azevedo tem sido pontual com as emendas, tem dividido a gestão, é tanto que você vê que tudo que ele manda para a Assembleia passa. Nós entrevistamos a Adriano Galdino aqui e eu disse, Adriano, eu fico surpreso, porque no tempo de Buriti, o Buriti 1, quando ele tentava fazer um empréstimo, era uma loucura, a Assembleia não aprovava, cada deputado tinha um pedido particular para fazer e tudo. E eu vi recentemente, esse ano já, 2025, o João Azevedo está em Portugal e Adriano Galdino aprovar na Assembleia Legislativa um empréstimo de 200 milhões, sem precisar nem ele estar aqui, nem um deputado falar com ele. Por quê? Porque tem as emendas, ele atende a todos, ele divide a gestão. Aí eu não sei por que é que Bruno não divide essa gestão, essa responsabilidade da cidade. Não, o Olímpio está criticando a questão das Malvinas. As Malvinas era de Olímpio. O Olímpio recebeu a emenda individual, apresentou a emenda aqui de bancada coletiva, nós atendemos. Então, o Olímpio já perde mais força no discurso, na cobrança, né? Você atribui isso aqui, a falta de assessoria dele, porque se ele defendia isso antes e agora é contra, fica difícil, né, de se compreender. Sinceramente, Júnior, não tenho a quem atribuir. Eu só acho que é um prejuízo para a cidade. Grande para a cidade. Né, para a própria biografia dele. Né, a própria biografia dele. Porque, como o Marcos ele fez a pergunta anteriormente, é melhor ser oposição ou ser situação? Vereador de situação, geralmente se pensa que você amanhece o dia tomando café com o prefeito. E ele dizendo, aí, Olímpio, o que é que tem para resolver? Vamos resolver tudo que você tem aqui de demanda? Pelo menos no tempo de Ronaldo Veneziano era assim, os vereadores de situação, Veneziano, Ronaldo Veneziano, Enivaldo Ribeiro, Romero Rodrigues, os vereadores de situações eram bem tratados. Né? Eu não posso... No mandato de Veneziano, eu falo aqui por mim, eu particularmente me sentia oposição defendendo
com todos os pulmões lá na Câmara. Pois é. Mas é só um adendozinho que já passou. Mas a grande realidade, lamentável, é essa. E as pessoas... Marcos teve uma história de construção, reconhecido ou não, por quem direito, mas a participação de Marcos na eleição de veneziano do primeiro mandato foi fundamental e estratégica. Ele compartilhava de um programa que colocou o veneziano na boca do povo de Campina Grande, né, por algum tempo, na Rádio Correio. Estou mentindo isso? Verdade. Então, certamente quem está ouvindo aquilo e quem vê, ora, veneziano chegou prefeito, Marcos agora é vereador. Marcos tem o que quer com o veneziano. Mas não é bem assim. E não foi bem assim comigo também. Né? Eu não estou sendo ingrato porque tivemos algumas demandas atendidas, tivemos. Mas diante da expectativa que o povo gera, o cidadão gera, o cidadão comum, é muito pequeno aquilo que vem de lá para cá. Então, a questão, só para fechar esse raciocínio, dessa malfadada situação de Campina Grande no tocante às emendas individuais e às emendas impositivas por parte do chefe do Executivo. Bruno colocou na cabeça de não atender o que preconiza a lei. O artigo 129A da Lei Orgânica do Município está lá aprovado. Até hoje ele não conseguiu derrubar, apesar de ter intentado uma ação no Tribunal de Justiça, não tem sequer uma liminar, mas ele reluta em pagar aquilo que está na Lei Orgânica do Município. E o que é pior, né? O ano passado ele fez a reserva de contingência para esse recurso de 18 milhões. Esse recurso não foi aplicado e eu não sei como é que ele vai se resolver depois. Eu não sei como é que ele vai se... Não, vai passar por vocês. Tá? Eu não sei como é que isso vai se resolver depois. Mas não vai passar pela Câmara? Talvez pela Câmara, com a maioria, talvez a gente não tenha o resultado que se espera, mas eu não sei como é que ele vai dialogar com o Tribunal de Contas do Estado e com o Poder Judiciário. Né? É muita coragem. É muita coragem. E é muita coragem, mais uma vez, mandar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para a Câmara, com a previsão na Lei Orgânica do Município, vou dizer, artigo 129A, e você diz, não, eu vou fazer do jeito que eu quero. Vou dar importância nada à Lei Orgânica. E acabou aprovando a Lei Orgânica com um vereador e da oposição. E é aprovada e está tudo bem. Pelo menos eu não sei como é que se passa isso. Eu soube que foi aprovada por um voto só, não foi? A maioria foi de um voto? Teve um voto de oposição. De oposição, hein? Não, foi quem e parece que o cidadão lá, que votou ficou aguardando a ligação dele agradecendo de oposição. E ele não retornou. O fato é que foi aprovada, certo? Sem as emendas individuais, certo? Vamos esperar a peça orçamentária que deve chegar na casa também para a gente apreciar. Vamos ver como é que ela vem e depois adotar os encaminhamentos que a nossa assessoria jurídica vai orientar. Mas o fato é esse. Por conta, não sei, de uma vaidade, não sei se por uma questão de dizer eu não vou atender porque eu me garanto, talvez possa ser isso, de não acreditar na efetividade da lei orgânica do município que ele próprio jurou a cumprir, como eu jurei a cumprir, não sei o que é que se passa na cabeça dele. Eu só sei que para a cidade é péssimo, por quê? Porque você tem um grupo de vereadores que, para conseguir avançar com qualquer coisa, está disposta a aprovar o que o prefeito mandar para a Câmara sem sequer ler. Né? Porque sabe que, se fizer as vontades dele, pode conseguir o calçamento de uma rua, uma reforma de uma escola. Isso é péssimo. Né? É péssimo porque o vereador é a ponta mais visível que você tem da estrutura administrativa de uma cidade, de um estado, né, da federação. Esse vereador ele está exposto, o cara sabe onde é que é o meu endereço, bate na minha porta, chega e pede uma demanda e você diz eu vou atender e você simplesmente não tem como atender. Então, perde a classe política porque cai no discreto, aquele cara que promete e não faz. Né? Muitas vezes você promete, eu já fiz isso, já caí nessa besteira. Cheguei pro prefeito, disse, prefeito, me pediram o calçamento de uma rua, posso prometer? Prometo, homem. Prometo que vai ser feito, está resolvido. Você vai lá, reúne o pessoal, diz, olha, vai acontecer e tal. E não acontece.
né? Se você tem as emendas impositivas, você tem um valor modesto ali dentro do orçamento do município, mas você se organiza e sabe que, por exemplo, neste ano você vai ter R$800 mil para destinar para as ações que você bem entender. Evidentemente, reservando 50% para aplicação na saúde e 50% para as demais ações. O que é que tem de mais nisso, Júnior? O que é que tem mais nisso, Marco Marnês? Se é o próprio prefeito que vai entregar. Cícero Lucena já faz isso. Vai pagar e vai entregar, porque o cofre não vai para... Não tem quem tire da autoria do prefeito o calçamento da rua. Porque ele vai lá e entrega. Né? Ele vai lá e entrega. Ele vai lá e inaugura a reforma da escola. Né? E, sinceramente, eu não entendo. Olha, eu fico triste com tudo isso. Era isso a grande mágoa, a grande queixa dos deputados federais. Eu me lembro que eu assessorei, e além de assessorar, votei nela. Passei muitos anos votando no Rio Grande do Norte, né? Eu transferi em 90, eu já não votei mais na Paraíba, só voltei votar agora em 2022, né? Esse tempo todo foi fora no Rio Grande do Norte, onde eu fiz, e fui politicamente também, estive do outro lado do balcão, né? Cheguei a ser prefeito na minha terra natal. E eu sei o quanto o Ney Lopes, ele reclamava muito pelo seguinte, sobre esse aspecto. Ele dizia, olha, nós votamos uma emenda coletiva para levar a doutora de Natal, a região, toda a região do Sabugi lá no Rio Grande do Norte. Quem executou foi o governador Garibaldi, o dinheiro foi nós que colocamos, foi nós que votamos a emenda. O Estado não tinha aquele dinheiro. Ele foi lá, discursou, o povo aplaudiu e ninguém se lembrou dos deputados. É como você está dizendo, se você amanhã botasse esses 800 mil, você melhoraria a situação de um posto de saúde, de uma UBS, lá de uma área que você desejasse, né? Ou equipasse ela, ou ampliasse ela, e o resto você aplicasse em calçamento, quem inauguraram o prefeito, né? Exatamente. Poucas pessoas, ou só, mas aqueles mais ligados, os movimentos, as associações, queriam reconhecer o trabalho que você fez, né? Exatamente. Mas o beijamão é horrível, né? Você sabe. Horrível. E a gente vê, Júnior, uma situação. Vamos para a política macro, no macro. Alguém duvida que Alcolumbre e que o Hugo Mota são aliados do presidente? Ninguém duvida. Né? Mas mesmo sendo aliado e sentindo a pressão do próprio parlamento, derrubaram o IOF. Derrubaram. Por quê? Porque não precisa do beijamão. Eles têm as emendas impositivas, que são verdadeiros pequenos ministérios, que independentemente dos humores do presidente, eles entregam. Aí é ruim, desculpa, é ruim para Campina Grande, mas o prefeito de Campina Grande, todo mês de outubro, vai a Brasília, passar de gabinete em gabinete, pedindo emenda impositiva para Campina Grande. Dá para entender isso? Não dá. Olímpio, algumas mensagens aqui, Marquinho ali controlando o chat ao vivo, e me mandou aqui. Mas antes dessas, Marquinho, eu vou registrar aqui uma figura nossa muito querida, nosso Ruiter Sansão. Gente da melhor qualidade. Funciona hoje em dia o CICC, em frente ao Pedro I, no primeiro lugar. É o Centro de Informações do Comando Central, a parte Centro de Comando, Informática. Comando Integrado CICC, né? Centro Integrado de Comando e Controle. Pronto, ele faz esse registro aqui, registrando que está ali ouvindo, com muita alegria. Eu mando um abraço especial para a Ruth, que é sempre atuante nos microfones e na vida pessoal, né? Que bom resgate Ruth Sansão faz. Olha só, você tem vontade de fazer, e quando você tem vontade de fazer, já é bom caminho andado. E, na época, eu era superintendente de polícia de Campina Grande. Era tudo na datilografia e ficha. Fichário e datilografia. E aí esse menino chegou, ele chegou de São Paulo, com um computador, era uma novidade, um computador, e a gente precisando dar uma melhor organizada nos nossos arquivos da Central de Polícia e tal. E eu fiz uma proposta a ele, né, de contratar o computador dele, mas contratando ele também para tomar conta. O fato é que nós começamos de forma pioneira, né, a informatização. Não tinha
nem na Secretaria de Segurança Pública você tinha controle de mandado de prisão, o próprio recursos humanos, você não tinha o controle dos servidores, e nós começamos ali, empiricamente, mas com muita vontade, com muito gosto e com competência de Rui de Assunção, nós fizemos essa informatização, conseguimos, na época eu era superintendente de polícia, eu dei uma circulada nos 64 municípios que eram debaixo da nossa administração. Fizemos o cadastramento de tudo aquilo que tinha no livro tombo de cada delegacia. Eu visitei cada delegacia municipal. Na época, eu me recordo, eu cheguei em Oliveiros. Foi o único livro tombo que não tinha o registro de um homicídio sequer, em toda a trajetória da delegacia de Oliveiros. Visitei cada uma dessas delegacias. O que tinha no livro tombo, nós colocamos dentro do computador. Né? Rapaz, isso foi um sucesso quando a gente chegou em João Pessoa, porque o pessoal nem imaginava que aqui em Campina Grande a gente estava fazendo isso. Como também hoje a gente vê a polícia trabalhando com CICC, Centro Integrado de Comando e Controle. Ali é uma tecnologia fantástica. Né? Hoje eu posso dizer isso aqui. Nós começamos a fazer interceptação telefônica em Campina Grande com gravador CCE. Imagina aí, Júnior Gugel. Um gravadorzinho CCE, que o povo brincava. Eu lembro daqueles gravadores. O povo brincava dizendo que comecei a comprar errado. Naquele tempo, a gente tinha um cidadão aqui muito engenhoso, ele fazia uma mudança no sistema, certo? A gente pedia autorização judicial, né? Mandava para a Telpa na época, conseguia fazer um link e a gente conseguiu derrubar muita coisa que as pessoas ficavam assim. Né? Sem saber como foi que aconteceu. Né? E isso eu ainda tenho guardado esses equipamentos, que faz parte da minha história, e um dia vai fazer parte da história da Polícia Civil, quando a Polícia Civil tiver um museu. São coisas que nós construímos na força de vontade. Eu me lembro de Vernil Vanderlei, a última entrevista que ele deu, e alguém perguntou a ele por que é que ele fez a transformação urbanística de Campina Grande. Que a gente precisa resgatar isso, sabe? Ele disse: eu fiz porque eu queria ter reconhecimento do povo, da cidade. A gente perdeu muito isso na política, de você trabalhar no serviço público, de você trabalhar à procura do reconhecimento popular, do reconhecimento das pessoas, de você chegar num ambiente, no calçadão, no Café Aurora, no shopping, e alguém dizer: rapaz, eu gostei daquele projeto que você fez. Vernil Vanderlei, ele encontrou uma dificuldade muito grande. Ele brigou com o clero, na época, que era muito forte, né? Muito forte. Porque ele derrubou umas 5 ou 6 capelas aqui, não é? Porque tem as capelas, aí dizia: não pode, não. Isso não pode o quê? Ele derrubou a igreja do Rosário, que era ali em frente ao Capitólio. Ele derrubou, né, essa igreja e enfrentou a reação muito grande. Muito grande. E a reação maior ele enfrentou das famílias ricas de Campina Grande, porque os ricos moravam na Rua do Seridó, hoje Rua Maciel Pinheiro. Exato. E aí ele disse: não, essa rua vai ser estritamente comercial. Quem tiver sua casa que se mude daqui. Venda logo e vá para outro canto. E os ricos não gostaram. Mas ele foi reconhecido, ele foi eleito senador da República, isso, né? Isso. E depois houve aquele episódio de Chateaubriand, que fez ele deixar a vida pública e sair do Senado, né? Isso. Aquela história que eu já contei, que Dro Hernando encontrou com Chateaubriand em 52 no aeroporto do Rio, um indo embarcando para o exterior e outro desembarcando, que era Chateaubriand. Aí Chateaubriand olhou e disse: eu tenho uma missão para você. O Dro Hernando via tudo, a Chateaubriand, né? Ele disse: eu quero ser senador da Paraíba. Ele disse: vamos preparar. Eu disse: não, estou precisando desse mandato daqui a 6 meses. Eu disse: mas as eleições são em 50. Eu disse: não quero saber de 52. Não. Você vai lá e resolva. Ele disse: quem são os senadores? Aí Verniot e tem Adalberto Pereira, parece, era Adalberto Pereira, que era o outro senador. Ele botou um no Tribunal de Contas da União, foi Vernil Vanderlei, né? E o outro escolheu a Procuradoria, na época, do Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, que era a capital da República, né? Deu as duas e a Assembleia foi a única eleição na história do Brasil indireta para o Senado, foi essa, feita porque ficou vago o Senado, fizeram a eleição indireta pela Assembleia e o candidato foi Chateaubriand,
Hidro Hernando, que ia para Paris, voltou para fazer a seleção, fazer todo esse, né? Mas Hidro Hernando não voltou, não quis mais voltar a vida. Mas ele fez um bom trabalho para Campina Grande mesmo. Mas voltando a Campina, eu vejo Campina Grande, Olímpio, muitos valores dispersos que antes eram muito unidos. Você tinha uma associação comercial que era muito forte, tinha um CDL que era muito forte, tinha uma Federação das Indústrias muito atuante também, tinha outras entidades que se juntavam, a partir da Sociedade Amiga de Bairros, né, que eu não sei se ainda funciona ou não hoje, mas havia todo como você se comunicar e como desenvolver a cidade, desenvolver programas. Né? Por que é que eu estou dizendo isso? Eu fui médico essa semana e encontrei meu amigo Misael Moraes. Misael disse, eu se aposentei e tudo, mas eu estou com um laboratório, eu estou com uma empresa, eu acho que é estatal, da própria universidade, dentro da universidade, com 130 funcionários, produzindo tecnologia de ponta para a medicina. E a cidade não sabe disso. A falta de conexão, está entendendo como é grande, não é? O Ponte Linaldo Cavalcante criou o CNPq, né? O primeiro parque tecnológico do Brasil foi em Campina Grande. Brasília ainda não tem um parque tecnológico, vive lutando por isso e não consegue. Só tem 5 no Brasil. Aí ninguém sabe como é que ele está funcionando também, nem se envolve ou não com a cidade, está entendendo? São coisas que ficaram distantes. Micandei um dia desses conversando comigo, disse, Júnior, a gente até tenta, marca uma reunião, aí, prefeito, aí quem vem representando o prefeito, o motorista. O prefeito não pode vir, mas o motorista está aqui. Quem vem representando, o presidente da associação comercial disse, não, o porteiro, o presidente não tinha ninguém lá, eu vim, porque aí isso aí não flui de jeito nenhum. E eu aconselho, né, pessoal, procura a Câmara Municipal, que eu acho que a Câmara tem poderes para realmente mobilizar essas energias todas que tem a cidade, né? E nós voltamos àquela retomada de desenvolvimento. Porque, concordando ou não, a cidade ela avança, mas ela paralisou no tempo em termos políticos, de força política, ou de referência para muitas coisas. Você não concorda? Totalmente. Deixa eu fazer um registro, depois a gente volta, porque ainda temos drogas aqui para falar, viu? Mas droga de verdade, né? O chat aqui, Marquinhos, mandando Francisco Ferreira, dizendo boa tarde para todos, que Deus abençoe. Um grande abraço para esse grande homem, doutor Olímpio, seu amigo Franco Ferreira. Se identifica como Franco Ferreira. Gente da melhor qualidade. Valdenes Brasil, sempre muito bom assistir às entrevistas do doutor Olímpio. Um grande homem, representante da população campinense, gratidão. Hugo José, boa tarde, uma grande oportunidade para ouvir o Olímpio Oliveira. Figura humana maravilhosa e um parlamentar de grande valor. É sempre bom ouvir Olímpio. Lúcio Galdino, o bigodinho dele aqui. Isso. Boa tarde, transmito o meu abraço ao nosso vereador, doutor Olímpio, que trabalha muito bem pela população campinense. Um forte abraço a todos. Maria de Fátima F. de Araújo, boa tarde, gente. Magnólia Maciel, boa tarde, grande representante do nosso povo na Câmara, Olímpio Oliveira, parabéns. Outra Maria de Fátima mesmo, Maria de Fátima F. de Araújo, vereador de luta. A turma do Hospital da FAP aqui, o selinho do hospital, boa tarde. Anunciando que estão lhe sintonizando. Maria de Fátima, mais uma vez, que bom reconstruir essa história de Campina Grande, esse fortalecimento. Tá bombando, hein, Marquinhos? Aqui, Aparecida Pinto, nossa querida poetisa, né? Boa tarde, intelectual. Milena Monteiro. Milena é minha nora, a esposa de Marquinhos, está mandando umas mãozinhas aqui, dando um abraço. Francisco Ferreira, seu amigo Franco Ferreira de novo. Aparecida Pinto de novo aqui. Marco Marinho é um homem extremamente inteligente e culto. Exagera, Aparecida, eu sou seu amigo. Marcos Vinícius Ferreira, esse vereador é diferenciado, tem o meu respeito. Obrigado. Lúcio Galdino de novo. Marco Marinho, como doutor Olímpio, representa também a Zona Leste. O bairro Castelo Branco está com 2 ruas fechadas. Aí vem uma série de implicações aqui. O Castelo Branco estão fechadas a rua Afonso Agra Filho e a Maria José Carolino Lima. Então Raimundo Lira voltou, nem carro, né? de coleta do lixo e nem carro de aplicativo. Não sabia o que é carro de aplicativo, hein, Marquinhos? Uber. Uber, sim, entendi. E tem um Cuidado, Marco, claro, de aplicativo você... Estão me dando sugestão de pauta aqui, mas está na minha pauta. Última postagem de Olímpio no Instagram foi sobre esse tema, o esvaziamento do centro, mas está na minha pauta. Caso não esteja na pauta de perguntas do senhor, é um bom assunto a ser abordado. Quem foi aqui não tem o nome dela, né, Marquinhos? Aqui.
Você que mandou, não foi? Muito obrigado, Marquinhos. É o nosso ouvinte ao vivo, né? Isso. Pois é, Olímpio, essa turma aqui bombando, mas vamos logo aqui para o esvaziamento do centro de Campina Grande. Não é só. Tem uma pergunta que ele ficou de responder, e você emenda com essa do Então César. vamos lá. Mandando um abraço para Valdenses Brasil, e assim, Valdenses é uma das lideranças do GAV, Grupo de Apoio à Vida, que trabalha, né, dando esperança, dando uma autoestima para as pessoas que convivem com HIV/AIDS. Para você ver, a exemplo do GAV, nós temos mais em torno de 17 instituições em Campina Grande que deveriam receber uma subvenção social da prefeitura, né? Eu acho que o GAV, eu acredito que é em torno de R$2.000 a R$2.500 por mês. E há quase 4 meses estão sem receber. Eu cito um aqui que só recebeu no tempo de Romero, o IPECAM, o Instituto Paraibano de Combate ao Câncer Infantil. Porque quando chega uma criança com leucemia de 6 meses, 1 ano, 2 anos, você não vai tratar só a criança, você trata a criança e toda a família, com psicólogo e tudo, né? Funciona. Eu digo isso porque eu conheço bem a pessoa que é presidente, bateu muito tempo, Celine Neto, esse pessoal fez movimentos e tudo, mas uma procuradora do Ministério do Trabalho foi de uma grandeza muito grande. Ela mandou com alguém, Arimatea Rocha deu terreno, uma empresa de engenharia fez o projeto e as multas do Ministério do Trabalho, a procuradora determinou construir isso lá. Construíram o prédio, construíram tudo. Agora, para funcionar, é uma dificuldade, porque é de doadores, não tem dinheiro. E tinha uma subvenção, quando João Danta foi secretário de Ação Social, botou. No mês seguinte que ele saiu, cortaram e até hoje não adianta. Já foram 500 vezes a prefeitura, mas, como você disse, deveria ser prioridade essas instituições, porque são pessoas que se dedicam a isso, né? Estão fazendo o papel que a prefeitura deveria fazer e não cumpre. Mas diante daquilo que você tinha perguntado anteriormente, a questão de Campina Grande, nós já tivemos algumas fases da nossa história de uma atividade econômica muito forte. Todo mundo unido. É justamente o que falta, na minha impressão, certo? Eu não vou dizer A, B ou C, D, mas Campina Grande tem uma dificuldade muito grande de uma bandeira que é importante como para Campina Grande, digamos, o ramal da Transnordestina. Determinada instituição levanta essa bandeira. As outras eram para chegar. Mas como não foi eu que levantei... Se afasta. Isso é uma característica terrível da nossa cidade. Tá entendendo? Eu me lembro que a FIEP levantou... O grito das águas, o grito da seca. Mas mais recentemente nós tivemos lá o Campina Grande 2030, que era um programa e teve até dinheiro da Sudene para fazer essa elaboração desse conteúdo programático de Campina Grande para os anos seguintes até chegar a 2030. A prefeitura esteve lá, mas os outros segmentos de liderança da cidade, pronto, essa coisa está dentro de uma gaveta. Aqui é eu sinto uma inveja abençoada, né, lá de Curitiba, porque Jaime Lerner, em 1964, ele elaborou um plano urbanístico de Curitiba. Entrou prefeito e saiu prefeito, mudou liderança, teve liderança nova, chegou uma liderança mais moderna, e esse plano diretor de Curitiba ele está em voga até hoje. Quem entrou para aperfeiçoar, para ajustar, adequar a realidade. Ninguém ficou com inveja de dizer, isso aqui foi coisa de Jaime Lerner, a gente não pode deixar esse negócio funcionar plenamente, não, porque senão quem vai ganhar os pontos será ele. Não existe isso lá. E Curitiba é uma referência para todo o Brasil quando você fala em arquitetura, em urbanismo, em governança de cidade. Transporte coletivo, mobilidade. Aqui em Campina Grande, enquanto a gente fica cada um levantando sua bandeira para sua própria torcida, a cidade... tenho dito recentemente isso, a gente corre um sério risco de Campina Grande perder o sobrenome.
Né? Campina Grande tem nome, que é Campina, e o sobrenome que é grande. grande. Daqui a pouco, se a gente vai com essa fogueira de vaidades, termina ficando sem sobrenome. Essa junção toda tinha um nome, campinismo. Isso aí, campinismo, exatamente. Nós não temos ninguém, que é aquele amor que se tem por Campina. Aquele amor, raiz. Que incorpore isso. Que se incorpore. Um Edivaldo Or. Pois é. Exatamente. De saudosos Não, você falou, Cavalcante. você falou numa coisa aí bem interessante, que foi a questão. Nesse São João agora, eu recebi uns amigos meus do Rio Grande do Norte, e a coisa, principalmente Natal, é a coisa que mais deixou eles impressionados na cidade. Porque Natal é um inferno para se dirigir, como está João Pessoa agora, né? Você, para entrar em João Pessoa e chegar às praias, é 1 hora da rodoviária federal, a antiga rodoviária federal, até aquele shopping, né? Para sair daquele shopping, chegar no centro é outra hora também. A cidade ficou praticamente, né? E Natal é desse mesmo jeito. Recife nem se fala, é um dos trânsitos piores do Brasil, né? Mas Campina Grande, o plano diretor de Zé Silvino e Renato Azevedo, na época que tinha a Condé, que foi feito por, né? Eles fizeram de forma inteligente que de onde você estiver em Campina Grande, pode medir hoje, dentro de 10 minutos você está no centro da cidade. E você vai de bairro a bairro sem necessariamente passar pelo centro. Não existe afunilamento de uma única avenida que não tem que todo mundo passar por lá, como é que as pessoas, e a Rui Carneiro, né? E Natal é a principal. Não existe isso, tá entendendo? Então foi muito inteligente essa parte dele. Só fazendo esse registro histórico. E voltando a dizer, mas eu acho que a Câmara ainda é quem pode, realmente, a Câmara Municipal ainda é quem pode puxar esse povo a voltar, a se reunir, para que se crie esse ambiente. Evidentemente que, quando você disse, se for o prefeito, mas o prefeito ele tem uma posição, a oposição já não vai lá, né? Mas a Câmara é a casa do povo, né? Eu acho que teria mais facilidade para criar temas sugestivos, reuniões sugestivas. De início vai pouca gente, mas vai criando entusiasmo e começa a encarar aquilo como realmente se discute. O futuro tem que ser discutido por ali. Porque se passar pelo executivo, tem a questão que você sabe, o lado a favor e o lado contra. E aquilo, como você disse, todo mundo quer dizer, não, eu quero ficar com... O gol tem que ser meu, né? Eu quero ficar com as honrarias, né, da conquista, né? Então eu acho que você é uma das pessoas experientes, preparado, inteligente, com visão, tem esse seu lado de historiador, que pode contribuir muito com isso, aos poucos, e mudando aquelas pautas bem paroquianas ou localizadas e transformando em bons eventos. Eu lembro que a Associação Comercial de Campina Grande vai fazer uns seminários aqui, quando ela dizia, convidava o governador, quando ela convidava o secretário dos comércios, quem vinha era o governador com o secretário, pelo respeito que tinham pela cidade, né? Perder esse respeito. Então, amanhã pode fazer uma solenidade oficial comercial, mandar convidar o governador e um representante, está entendendo? O superintendente da Sudente vinha a Campina Grande, de 15 em 15 dias, de mês em mês, prestar esclarecimento aqui, tudo. E, quer dizer, quando tem aquele o famoso distrito industrial, né? Quer dizer, tudo isso foi se perdendo, mas porque a cidade também foi perdendo a qualidade de seus representantes ou se diluindo. Nós temos 5 deputados federais, que em tese são 5, né? Quando você vai olhar o espelho de votação, pela cidade mesmo, eles são apenas, se referenciam como deputado da cidade, né? Mas pela cidade mesmo, a cidade não teria eleito ele deputado federal. Não sei se você concorda com isso, né? Você tem visto os mapas eleitorais, né? Olha, eu analiso essas situações que a gente está discutindo aqui, tudo no interesse de Campina Grande. Assim, nós somos entusiastas dessa cidade, tanto é que a gente poderia estar em qualquer outra cidade, né, tocando a nossa atividade profissional, né, mas nós escolhemos Campina Grande para constituir família, para desenvolver nossa carreira e nós nos preocupamos com certas situações de Campina Grande. Eu vejo, Júnior, essa perda de influência que nós temos, de importância de entidades. É um processo que nós estamos enfrentando. Tem um escritor um colombiano, ele escreveu Um Novo Poder. Né? Um novo poder. Esse advento de internet, de rede social, de certa forma, fragilizou os meios tradicionais que nós tínhamos
até mesmo o parlamento, as entidades associativas. Hoje, isso aqui é uma rede de televisão que você tem na mão, que você entra no ar agora ao vivo, você faz a reportagem onde está acontecendo o fato na hora, você mobiliza autoridades. Se você tiver um número de seguidores relevantes, você faz uma convocatória, aquele problema é resolvido praticamente de imediato. De imediato. Né? Chega um tempo da pessoa dizer, olha, se eu tenho esse poder todo com o celular na mão, para que eu preciso de uma associação de classe? Para que eu preciso de um político, de um vereador? Se eu mesmo posso ir ali, né, ligar meu celular numa rede social e fazer uma mobilização, e daí a pouco eu tenho uma resposta imediata e direta por parte de quem de direito. Então, isso, de certa forma, prejudica, dentro dessa visão que nós estamos, de mobilização daqueles segmentos formais que sempre eles estiveram reunidos e fazendo, enfim, entregando soluções. Mas eu ainda acredito muito nisso, sabe, Gugel, dessa capacidade que a gente tem no poder legislativo, né, de forma apartidária, de trazer determinados debates relevantes. E você aí, acabou de dizer um ramal da transição nordestina para Campina Grande, isso é fundamental. o Porto Seco para Campina Porto Grande. Seco, estamos levantando esse debate da Câmara. Essa ideia do Porto Seco eu trouxe a Rômulo Gouveia quando ele foi candidato a primeira vez, porque eu vi funcionando o Porto Seco de Brasília, né? Aí eu disse, vamos, põe isso em seu programa de governo, porque hoje em dia nós temos já, um grande centro produtor, que é Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe. Eles mandam os produtos para Fortaleza. Eu não sei se você sabe, mas Fortaleza tem uma forte ligação com a África do Sul, né? Exportação da roupa de Caruaru, do calçado de Caruaru, né? Tem inclusive diariamente um voo chato. Eles vêm só com empresários de lá para comprar no Araponga, lá em Fortaleza e tudo, e de lá tem porto, manda de navio, né? Mas o Porto Seco aqui seria fundamental, né? Para atrair aquilo de Caruaru, de Santa Cruz do Capibaribe. Eu acredito, Júnior, que seria uma retomada. Porque Campina Grande, ela chegou aonde chegou, justamente por esse privilégio da posição geográfica de Campina Grande, que é entreposto, é uma cidade que está aí mais perto ou mais longe de 3 capitais, Recife, 4 capitais, Natal, Maceió, João Pessoa, 4 capitais, cidades importantes, como você falou, Caruaru. Essas cidades, eu passei em Caruaru essa semana, já está fungando no cangote de Campina Grande. Daqui a pouco passa de Campina Grande. Exatamente. Você vê aquela cidade num movimento imenso de comércio. Você passa em Turitama, eu passei em Turitama, Marcos, não é brincadeira não. Tinha um estacionamento grande na frente do mercado de Turitama, que todo mundo podia entrar com seu carrinho lá e comprar uma calça jeans. Hoje não tem espaço, porque é totalmente tomado por ônibus. E a desemprego zero aquela região. E olhando sabe, as né? placas dos ônibus, São Luís de Maranhão, Belém do Pará, Salvador. Então, essas cidades aqui perto da gente, elas continuam pulsantes, e Campina Grande está dentro daquele negócio do compasso da síndrome do já foi. Exatamente. A síndrome do já foi. Campina Grande já foi a maior economia da Paraíba. Campina Grande já foi a cidade mais importante do interior do Nordeste. E aí você tem razão. E onde é que estão as nossas grandes lideranças? Né? As pessoas que aí voltam ao imediatismo de rede social. Isso custa tempo, custa estudo, dedicação, aprofundamento das questões, e os líderes de hoje, eles não estão querendo desperdiçar tempo com isso, porque é muito fácil você chegar com um pacote de emenda parlamentar, resolve a situação em determinado município e você se garante no próximo mandato. Então, essas questões que estão a requerer mais aprofundamento, esse pessoal não quer trabalhar isso.
Aí não se trabalha o Porto Seco, não se trabalha a Transnordestina. O polo metal mecânico, tão sonhado pela UFCG, nunca foi para frente isso. O polo cerâmico, o polo cerâmico, toda a base, toda a matéria-prima do polo cerâmico passa por Campina Grande, sai de Boa Vista, vai lá pro Conde, passa por Campina Grande e vai para a rede de Goiânia, aqui no estado de Pernambuco. Né? Ali naquela Caaporã, Conde, vai para Pernambuco. E passa por Campina Grande. Aí dizia-se no passado, não, Campina Grande não tem segurança hídrica, hoje tem. Campina Grande não tem um gasoduto, hoje tem. E não consegue, né, conquistar isso para Campina Grande. E outra coisa, ter deixado ir embora a Caoa, porque a Caoa, ela foi se instalar em como é o nome da cidade, perto no Goiás, agora fugiu da memória, pertinho de Brasília, entre Brasília e Anápolis. Quer dizer, Anápolis deu um salto com a Caoa. A Caoa daqui, Carlos Alberto era aqui, era genro de Josete do OC, da João Pessoa. Por que é que não convenceram os instrumentos que deram lá a ele para se instalar em Anápolis? A Paraíba não deu para ele criar aqui em Campina Grande, botar aquela montadora de automóvel aqui em Campina Grande, né? Aí ficam sonhando com história de fábrica de helicóptero. Se a gente não foi capaz de trazer de alguém de Campina Grande, instalar aí, você vem sonhar com fábrica de helicóptero? Isso não existe, né? Deixa eu voltar aqui ao tema que Marquinhos eu estava aqui na minha pauta, a questão do esvaziamento do centro de Campina Grande. Eu vejo em João Pessoa, tinha um outro jornalista reclamando, de fato, o centro de João Pessoa se acabou e o de Campinas segue o mesmo ritmo. O esvaziamento de negócios e o esvaziamento de prédios tombados, prédios históricos, né, em ruínas. E o exemplo mais grave, que eu acho, está o do poder público. O prédio onde funcionava a prefeitura está ali em ruínas, cheio de plástico de segurança para evitar que caia em cima de alguém, mas não se mexe em nada ali. Você tratou desse tema aqui, a mídia eletrônica destacou recentemente sobre esse esvaziamento, foi isso? Exatamente, eu nem pensei que ia ter a repercussão que teve. Muitas pessoas preocupadas com isso. Se você olhar, ontem à noite eu fiz uma publicação que não é nem convencional, porque rede social hoje ele funciona muito mais com vídeo do que com recorte de portais. Eu coloquei lá um recorte do portal de Arimatea Souza, em que ele, na coluna dele, fez o registro da nossa fala na tribuna. Choveu de comentários, e assim, foi uma coisa maravilhosa, porque ampliou a nossa visão para a problemática. Nós começamos a discutir, por exemplo, uma decisão do governo do Estado de retirar a recebidoria de rendas, o funcionamento, que é na esquina ali da Floriano Peixoto, com a Venâncio Deve, e levar lá para o Detran, na Alça Sudoeste. Lá no Cariri. Então, uma situação que traz primeiro esvaziamento, porque a demanda de pessoas que procuram aquela repartição, ela já não vai frequentar o centro da cidade. Mas aí tem outras situações, para quem é contabilista, que tem o seu escritório já estabelecido no centro da cidade, que depende dessa interlocução com a Receita Federal, que também já vai começar a pensar a sair do centro da cidade para ir para outro canto. Então, as pessoas que chegam do interior, porque diversas recebidorias foram fechadas, tem um nome próprio que eu esqueci. Coletorias, obrigado, Marco. Fecharam, eles têm que se deslocar a Campina Grande para resolver. Estando no centro da cidade, toma um cafezinho no canto, compra uma roupa numa malharia, movimenta o centro da cidade. Nessa brincadeirinha, Marcos, nós já perdemos praticamente todos os cartórios que funcionavam no centro da cidade, o Fórum Afonso Campos, que funcionava no centro da cidade, a Casa da Cidadania saiu do centro, foi para o shopping. Nós perdemos, você lembrou muito bem, Secretaria de Finanças, Secretaria de Administração, antes disso tudo, Ministério do Trabalho, que hoje está ocupada por meliantes, usuários de drogas. Ali perto da feira, o prédio está com uma placa, está sendo doado para a FAP. Né? A própria
feira central em si, que está dentro do centro de Campina Grande, o descuido, a falta de respeito com o nosso patrimônio histórico, que é aquela feira central, histórico-cultural, patrimônio hoje da nacionalidade, patrimônio do Brasil, patrimônio imaterial e cultural do Brasil, assim declarado pelo IFAM. Ali ao Deus dará, ao Deus dará. A cada sábado que eu vou, eu vejo mais uma banca que não está fechada, portinha cerrada, aqui e acolá. É um desespero. Então essa história, você olhar, você for no centro histórico de Recife, tem ruas, e não são ruas pequenas, ruas grandes que você passa, não tem mais uma loja aberta. Esse fenômeno está acontecendo, mas é mais em cidades litorâneas. O que está me surpreendendo é aqui em Campinas, né? Pois bem. Natal esvaziaram o centro, na Avenida Rio Branco. Outro lugar. Não tem mais uma loja aberta. Na Rio Branco, na Princesa Isabel, acabou, não tem mais nada, tudo fechado. Está sendo, como você disse, ponto de meliança. Chega lá aquele negócio de droga, gente invadiu e ocupou aqueles prédios das antigas lojas brasileiras e tudo. Está um caos. Ninguém anda por lá. João Pessoa, o centro, antes do ponto Sem Réis, acabou. Isso ali é tudo fechado, né? Não existe mais. A antiga Marcel Pinheiro, aquilo não. Está tudo fechado, tudo, né? Fechado. Você chega no ponto Sem Réis, mesmo aquele comércio que existia até chegar à Lagoa, está praticamente acabado também já, né? Ali já, todo mundo correndo para a praia. Que passou a ser antro da prostituição, acabou. As prostitutas foram lá para o Cabo Branco agora. Exato. Então, mas aqui o que me atenção, Olinto, é que Campina não tem litoral. Lá é o litoral, é a beira-mar que atrai, leva os restaurantes, mas aqui não tem. O centro deveria ser o canto de maior atração da cidade. Eu não sei se você concorda, né? Isso. O centro de Curitiba, por exemplo. O centro de Curitiba é uma coisa bonita. Viva. Todo mundo quer o centro, né? Porque é uma cidade também. Belo Horizonte, tá entendendo? Mas aqui o centro de Campina Grande, como você acabou de dizer, eu tenho observado, eu passo e tenho visto, mas o declínio aos poucos, né? Está chegando e tudo. A obra do Capitólio ainda está por terminar, onde vai ser o cinema, né? E a gente vê, você falando aí, Olímpio, não sei se ele na história levantou, não sei se ele chegou a levantar, mas o primeiro registro que Campina Grande era grande mesmo, foi exatamente onde é a prefeitura hoje, que a Secretaria de Finanças, né? O Grande Hotel. Foi o Grande Hotel que foi inaugurado. Na inauguração do Grande Hotel veio uma revista que era Carioca Ilustrada, do título da revista. Mas foi quando ela fez o levantamento. Campina Grande era maior do que 6 capitais brasileiras, era uma cidade que tinha 145 mil habitantes em 1945, né? Isso. Ele veio para a inauguração daquele Grande Hotel, que era o mais moderno. De Vernil Vanderlei, ele inaugurou onde funcionou muito tempo a Câmara Municipal e a Recebedoria de Rendas. Né? Ali era uma demonstração, né, da força de uma cidade do interior que passava economicamente de muitas capitais da região Nordeste. Então, veja só, João Pessoa, você falou com muita propriedade, o centro praticamente morto. O governo do estado, o que é que fez de João Pessoa? Um projeto chamado ICMS Cultural, para apoiar o comerciante que abriu um espaço comercial no centro comercial lá de João Pessoa. Aí eu digo, não é muito melhor você fazer esse tipo de investimento em Campina Grande antes de fechar, ou deixar fechar, para você fazer um tipo de investimento desse tipo? Esse tipo de coisa que eu não entendo, sabe? Mesmo sendo aliado do governador, do governo do estado, eu não posso, com a responsabilidade que eu tenho como vereador eleito pela cidade, fazer de conta e fingir que isso não é comigo, porque a cidade é a cidade da minha filha, Campina Grande. É a cidade que eu, como vocês bem falaram, eu estou no exercício do 6º mandato de um povo que continua acreditando, confiando no vereador Olímpio Oliveira. Então, eu não posso censurar a demanda que chega ao nosso mandato. Não, e esse é um respeito muito grande da pessoa. Quem tem 6 mandatos numa cidade é de um respeito. Olímpio, você imagina você ter botado 1.500 ou 2.000 pessoas, ou 3, não sei quanto foi sua votação, para sair de casa e pegar uma filha e votar em você.
A pessoa tem que valorizar isso, né, Olímpio? Não tenha dúvidas. E aí a gente precisa, e aí o que eu vou pegar aqui, a sua inteligência, a sua sabedoria, nós precisamos, enquanto cidade, né, levantar, chamar as lideranças dessa cidade para a gente sentar na Câmara Municipal e procurar uma saída. Está lá no Instagram, quem quiser olhar na publicação que eu fiz ontem de noite. Já surgiram diversas ideias. Ninguém aguenta a quantidade de multa da STTP. Quem é que vai para o centro para ser multado? Está lá dito. Ninguém tem segurança. A gente anda nas ruas, é muito usuário de crack querendo nos assaltar. Então, nós precisamos, né? Os preços de aluguéis são altíssimos no centro da cidade. A gente precisa chamar esses diversos atores para dialogar. A gente, como é que é? A gente vai aceitar a morte precoce do nosso centro da cidade. Revitalizar as Boninas, que é no centro. Ela está apenas uma rua por trás, mas Pois é centro ali. Toda fechada praticamente. Toda tá fechada. Toda fechada. Tem uns heróis lá tentando sobreviver, né, vendendo móveis com algumas dificuldades, outros estabelecimentos comerciais. Porque os aluguéis são baratos, né? Eu acho que só estão indo ali por razão disso, porque né? você não tem atrativo, cara. Não tem. Né? E aí onde é que está a grande questão que eu coloquei na tribuna? O Estado, a Prefeitura, o Poder Judiciário são indutores, né, de sustentabilidade, de desenvolvimento. Não podem essas instituições, né, da forma que nós encontramos hoje, patrocinando o fechamento do atrativo de público. Ali ainda salvou um pouco, você falou aí no distanciamento, a fuga. O governo do estado instalou nas Boninas o restaurante popular, que Isso. era aí próximo do fórum. Isso deu um pouco de oxigênio, mas ficou nisso aí. Né? E o antigo restaurante popular, veja só, aquele quarteirão ali, pegando da recebedoria de rendas até chegar na Câmara Municipal, que hoje é a biblioteca. Nós temos ali, naquela mesma calçada, né, já fechados o Fórum Afonso Campos, nós temos fechado o antigo restaurante popular. E agora a recebedoria de rendas. Agora a recebedoria de rendas, com a promessa de que se vai colocar uma atividade lá vinculada aos artesãos. Né? Eu fico sem entender porque a motivação para o fechamento da recebedoria de rendas, que eu vi do atual gerente, eles estão, porque a gente está com dificuldade de acessibilidade aqui, não tem elevador, e dificuldade de estacionamento. Quer dizer que isso vai se acabar quando colocar o equipamento para os senhores que irão negociar artesanato naquele ambiente. Porque Quer dizer, vai precisar de estacionamento, é das mesmas e de demandas. acessibilidade, né? Agora, essa questão de multa, Olímpio, vai precisar a Câmara dar uma chegada nisso, porque eu tenho aqui, até no bolso aqui, que eu vou a STTP essa semana, eu tenho 3 multas no espaço de 1 minuto e 40 segundos. 3, sim. Feliz. Eu estou para pagar a Todo quarta. mundo tem direito, tá Não, certo. mas eu estou dizendo 3, entre 1 minuto, de 1 minuto e 50. Eu fui multado Sim, 3 você vezes, ganhou. tá entendendo? Todo mundo levanta Já pode meu pedir carro, música no 10, Fantástico, hein, 15, Marconi? 18. Já pode pedir música gol no Fantástico. Exatamente, porque eu não sei como foi. Olha. E ali na Praça da Bandeira, quer dizer, passou um guarda-motor, veio a Câmara, motor e veio outra pessoa, 3 multas no mesmo canto em 1 minuto e meio. Eu, em Campina Grande, hoje, para mim, para o cidadão Olímpio Oliveira, sinal amarelo é vermelho. E é um dilema, porque você vem no seu carro, As câmeras multam, você o passou no amarelo, tá multado. Agora, quem sinal vem atrás fica buzina. amarelo, você Tá multado. fica naquela aflição. Dúvida, Se seguro, eu não. parar, alguém que vem atrás pode bate. colidir comigo. E se eu Exatamente. passar, eu vou ser multado. Já paguei 3 multas ali naquela esquina do Luiza Mota. Do Luiza Mota ali. Meu filho é seu, chegou, pai e tal, tá lá. A foto mostra, estava aqui ainda no amarelo, Isso. mas a multa veio. Vem. O farolzinho está aqui, que tem a foto. 4 Eu segundos. passei no amarelo. 4 segundos para você passar. E vem, é um absurdo. É um absurdo. É distante a travessia, porque você está atravessando 2 vias são 4 faixas de trânsito que você está ultrapassando. Então, em algumas cidades, o Tribunal de Contas tem auditado esses radares, certo? E nós estamos já pedindo a assessoria jurídica do mandato para fazer uma provocação ao Tribunal de Contas para auditar
todas essas lombadas eletrônicas que nós temos em Campina Grande. Mas a Câmara Municipal não pode apresentar um projeto de lei. Até eu acho que isso não é inconstitucional. Na minha concepção, não é inconstitucional. Você é advogado, entende mais. Mas eu acho que todo mundo que é multado, ele tem que assinar ou ser notificado que está sendo multado em primeiro lugar. Agora é o eletrônico. É o eletrônico. Mas é constitucionalmente aprovado isso? Eu queria ser. Se eu fosse deputado federal, eu mudava essa realidade, porque é o seguinte: não se admite você ter um radar que fotografa a placa do seu carro, mas não consegue fotografar a cor do sinal que você passou. Exato. Primeiro, o boleto deveria chegar colorido. Mas mesmo que não chegasse colorido, você sabe que no meio, a colocação. A colocação das cores, né? Verde, amarelo, vermelho. Verde, amarelo, vermelho. Tinha que relacionar a placa à cor, a posição lá do sinal, para você ter, né, pelo menos essa consciência de que você passou e o sinal estava fechado. Mas quando você começou a travessia, estava amarelo. Do seu ponto de partida, estava amarelo. Aí alguém freia. Você não chegou lá na frente por alguma coisa que aconteceu. Mas, assim, o triste é constatar que esse tipo de procedimento... Mas é de direito mesmo isso. Faz parte da lei. Já li a legislação e o parlamentar mirim... Não é inconstitucional. Ele não pode legislar sobre legislação de trânsito. Isso aí é ponto pacífico. Não tem como você legislar para modificar o que está estabelecido no Código Nacional de Trânsito. Isso é o Congresso Nacional. É uma lei federal. Quem modifica é o Congresso Nacional. O grande filão de multas, pelo menos aqui em Campina Grande e aqui em outras cidades, são as câmeras normais, aquelas que você bota na sua casa para a sua segurança. Você vai ali de frente ao shopping S. Diniz, você para ali um minutinho para deixar um filho seu para uma coisa, você é multado. Você vai aqui para num dos laboratórios aqui da Floreiro Peixoto, para uma pessoa descer para fazer um exame 5, 6 horas da manhã, você é multado. Você passa aqui no posto Futurama, ali de lado, você parar para alguém descer, para ir para o comércio, você vai, a multa vem. Então, você não sabe disso, você não é notificado, é tudo eletrônico, a vai dizer, não, mas o senhor tem que ver, isso é eletrônico, o senhor vai para a sua carteira, não sei o que, tá tudo. É complicado isso. Aí você passa na Venâncio Neiva de meia-noite a 1 hora da manhã, aí tá aquele sinal ligado lá, que é a passagem de pedestre do calçadão para, né? Tá ele ligado lá. Se você não frear de 1 hora da manhã sozinho, não tem ninguém, você tem que frear, esperar até o sinal vermelho abrir para passar. Aí qual é o sentido daquele sinal? Aquele sinal, eu acho que deve funcionar, é para pedestre, né? Porque não tem outra rua. Isso. Ele é aquele né? Passa ao lado do calçadão. Mas ele tá ligado a noite toda ali. É uma coisa sem sentido, sem lógica. Fica difícil da gente dizer o que eu vou dizer, mas a sensação que nós temos na cidade e quem está nos assistindo certamente pode contradizer aquilo que eu estou falando, mas quando você cria um instrumento para gerar receita, como se receita fosse você emitir multa, né, esquecendo da questão educativa, da orientação, fica muito difícil. Você passa a contar com esse recurso como se fosse um recurso ordinário do município. É o que me parece em Campina Grande. Olímpio, 2 observações e 2 perguntinhas que o tempo já conspira contra a gente aqui. Isso. 5h52, temos 8 minutos e uma tolerânciazinha que César é espetacular, né? Marquinho fez a chamada e colocou ali, vereador Raiz, hoje solta o verbo. Pois eu fui perguntar a ele, por que Raiz? É porque Olímpio trabalhou na feira, eu conheci Olímpio vendendo ovos, não foi macaxeira, nem batata doce, nem cará, nem inhame, mas vereador Raiz caiu bem. O vereador Raiz, a pessoa Raiz é aquela que gosta da sua cidade, que defende a sua cidade, a sua terra. Você é campinense? É um homem raiz. Você é campinense? Eu sou campinense. Nasceu aqui mesmo? Por adoção. Eu sou por adoção também. Eu sou aliás, me sinto por adoção, né? Porque eu moro aqui há muito tempo, mas eu vejo muitos cidadãos campinenses que conheceram Campina Grande apenas passaram, mas nunca reconheceram. Mas Campina, quando o Olímpio nasceu, Campina era Queimadas, Campina era Galante, Campina era até perto ali de Alcantil, tudo era Campina. Aqui para a banda de Juazeirinho era Campina, subindo de Lagoa Seca, tudo era Campina. Eu sou um cidadão com 3 naturalidades, né?
Eu nasci no distrito de Santo André, que hoje é cidade, que era distrito de Gujão. E sou campinense por adoção, por força e graça da generosidade do vereador Severino Germano, que concedeu o título de cidadania campinense, aprovado pela Câmara Municipal de Campina Grande. Mas, Marco Marinho, vereador raiz, me sinto com vereador, eu cavando o próprio caminho com as unhas que Deus me deu. Eu cavando o próprio caminho com as unhas que Deus me deu. O William Terra dizia que todo bom campinense cava com suas unhas mesmo, na roça, o seu espaço aqui dentro de Campina Grande. Sei exatamente cada passo que dei para chegar ao legislativo, para chegar a um emprego público que conquistei através de concurso público como delegado de polícia civil, vendendo alvo na feira, estudando, fazendo concurso, sendo aprovado e conseguindo conquistar esses espaços duramente, porque nós que não temos um sobrenome importante, Marco Marinho, não é fácil, principalmente sobreviver na política. Eu digo aos meus colegas que chegam mais recentes ali na Câmara, eu digo, olha, cada cadeira dessa daqui tem um sobrenome, que não é o teu. Você está aqui de enxerido. Essas cadeiras é para as famílias tradicionais de Campina Grande. Então, cuide e se ligue, porque tudo conspira contra você permanecer nessa cadeira. Exatamente. Eu tenho essa exata dimensão, certo? De que estou lá, né, nessa resistência de permanecer numa cadeira que não foi edificada, construída para o vereador Olímpio Oliveira. Há outros sobrenomes. Vamos ver se eu tenho com você. Inclusive, antes da campanha, você disse que talvez não disputasse. Foi aqui mesmo no podcast. Você não chegou a dizer, não? Que talvez não disputasse esse mandato? Não, nunca tive esse tipo de agitação, não. Não? Não. E assim, eu estou na política dentro daquilo que eu te dizia ainda há pouco, dessa percepção de fazer pela cidade na construção de reconhecimento, sabe? De deixar, um dia que sair do parlamento, poder dizer, né, que valeu a pena, que eu deixei construído na cidade diversos pontos importantes. O que é que faltou a Olímpio Oliveira e a Marcos Marinho, aos dois aqui, você vai entrar até, né? Um mandato de deputado estadual. Voto. Eu vou dar dois exemplos. Faltou você é voto. vereador de 5 mandatos. Marco Marinho se lembra do nosso querido Leonel Medeiros. Isso. Chegou aqui com uma campanha de rádio e era ironizado quando dizia no calçadão que era candidato a deputado, dizia, homem da Assembleia, de Deus, brincava, de Deus. Ele teve 23 mil votos aqui em Campina Grande, é porque o juiz ainda anulou 2 mil votos, que foi com beijo. O que é que faltou a Marco Marinho e a Olímpio Oliveira chegar à Assembleia Legislativa? Eu sou muito grato a Campina Grande, mas grato demais, porque Campina Grande nunca me faltou. Eu fui candidato a deputado estadual 3 vezes. Uma foi a primeira experiência para entender o que era política, e 2 disputando efetivamente com vontade de ganhar. Nenhuma dessas 2 candidaturas que eu tive a deputado estadual de Campina Grande, eu tirei menos de 13 mil votos em Campina Grande. É muito voto. E fazendo campanha como toda Campina Grande sabe como eu faço. No meio da rua. No meio da rua, né? Então, você tem uma aceitação na cidade. Mas falta o complemento lá fora. Aí lá fora, meu amigo velho, você sabe como é que funciona. Né? Lá fora você tem que ter muito argumento. Gostei, inclusive, do argumento. E me faltou o verbo. O verbo, Talvez a verba. E Marco Marinho? Me faltou exatamente o que Olímpio... Mas você já foi candidato uma vez e passou de 12 mil votos, se não estou enganado. Candidato a deputado estadual. Minha candidatura foi impugnada. Tiraram você da a mídia. A imprensa em João Pessoa botou que eu tinha sido impugnado por crime de homicídio. Meu querido Walter Santos. Foi crime de imprensa. Eu fui impugnado, eu tinha da Brasília, quando eu cheguei aqui, estava todo, não, Marco Marinho não é candidato e tal. E fui votar. Eu tinha um processo correndo em Brasília, desse de imprensa, correram em Brasília, veio para cá por telefone. Quando eu fui votar, tinha um carimbo. Eu não pude votar em mim. E quando saiu o resultado, 0 votos. Quer dizer, nem eu votei em mim. Eu fui ao doutor Lincoln e pedi a recontagem dos votos para mim. Ele disse, mas o senhor não pode. Eu disse, eu posso. Eu quero saber quem votou em mim, Boqueirão, Queimada, onde foi.
E ele chamou o pessoal da eletrônica e disse: eu autorizo, agora eu lhe dou, o senhor não pode divulgar para ninguém. E eu fiquei para meu consumo. E foi uma votação realmente muito grande. Tive votação em mais de 100 municípios. Por quê? Porque eu entrava na TV, naquele programa de Helder Moura, tinha o programa aqui da rádio que tinha muita audiência. Essa região toda. Só em Buqueirão, eu nem ia lá, eu tive mais de 500 votos. 500 votos em Buqueirão é muita coisa. Muita coisa. Aqui em Massaranduba, Lagoa Seca e tal. E aí isso me desestimulou, eu fui deixando para lá, até que fui candidato a última vez, mas aí o tempo de Deus não é mais esse que eu pensei que era meu. Tem o tempo de Deus. Mas deixa eu lhe perguntar, que a última é fechando duas perguntas numa só. Duas grandes bandeiras de Olímpio, desde quando eu conheço Olímpio, e se mantém a causa animal e o combate às drogas. Hoje a Câmara aí já está recheada de muita gente que se diz defensor da causa animal e que todo dia bate nessa tecla, que o governo do estado não faz um hospital veterinário e tal e tal. E isso acabou ficando num lugar comum que não todo mundo patina e isso não progride. Eu vi essa semana você pedindo que o centro de zoonose tivesse um atendimento 24 horas por dia. Teve gente reclamando, disse: não, mas ali não é veterinário, ali é para pegar animal de rua. Mas tem animal doente de noite, de madrugada. E você, já que não tem clínica veterinária, que o centro de zoonose funcione 24 horas por dia. Essa é uma bandeira sua, a bandeira do animal. E a das drogas, você fazia palestras, eu acho que faz ainda, por municípios aqui da circunvizinhança, aqui em Campina. Isso marcou muito a bandeira das drogas e da causa animal. Como é que está sendo isso nesse seu atual mandato? Nós permanecemos da mesma forma, né, fazendo, do ponto de vista da proteção dos animais. Hoje eu estou mais empenhado na questão de efetivação daquilo que nós produzimos ao longo dos mandatos posteriores. Nós temos muitas leis, né, que nós estamos trabalhando para a efetivação dessas leis. Questão de tração, veículo de tração animal, nós estamos já com a vitória no Tribunal de Justiça, que deu 180 dias para a Prefeitura efetivar essa lei, que o prazo encerra agora em agosto. Né? Nós não queremos tirar o ganha-pão do carroceiro, mas nós entendemos de que a cidade ela tem condições de dar um tratamento melhor a essa situação. Nós não temos dúvida que, se tiver vontade de fazer, você pode requalificar ou qualificar esse carroceiro, dar uma atividade mais digna a ele e dar um tratamento mais digno também ao animal. Então, a lei nós estabelecemos todos os requisitos, como é que deve ser feita essas políticas. E diversas outras leis nesse segmento que nós começamos, você faz esse testemunho, em 2005, né, o nosso mandato conseguiu 20 anos. Campina Grande é a primeira cidade do Brasil a ter uma lei que proíbe a matança indiscriminada de animais no centro de zoonose, animais sadios. Essa lei é de autoria do vereador Olímpio Oliveira e que pegou em Campina Grande e hoje é lei federal. Lei federal. Então, um animal, para ser sacrificado no centro de zoonose, ele tem que ter pelo menos a assinatura de 2 médicos veterinários declarando a inviabilidade daquele animal de cura. Então, essa questão da proteção animal, outros atores estão chegando e tal, eu não vejo com maus olhos, vejo como um reforço, né? Como um reforço, porque realmente nós precisamos de ter mais gente envolvida com esse tipo de causa e apenas fortalece mais aquele trabalho que a gente já vinha fazendo. As pessoas que estão chegando vêm também trazendo a sua contribuição. Prevenção às drogas, continuamos fazendo. Né? Inclusive, estou aberto, quem quiser convidar para estar na sua comunidade, na sua escola, na sua empresa, na igreja, nós fazemos esse trabalho. Nós estamos empenhados para fortalecer aquilo que também nós já construímos em Campina Grande. Nós trouxemos para Campina Grande narcóticos anônimos,
estamos aí dando uma força para ver se a gente consegue. Agora eles estão com uma dificuldade para encontrar um lugar para se reunir, nós estamos trabalhando nesse sentido junto com eles. A questão do amor exigente, que também nós trouxemos para Campina Grande. O que é Narcóticos Anônimos? Narcóticos Anônimos dá assistência a quem está em qualquer tipo de droga e quer sair. Isso é um grupo que funciona em Campina Grande, apolítico, não tem qualquer vinculação política. Nós demos o impulso inicial há 20 anos atrás, desculpa a redundância, há 20 anos nós demos esse ponto inicial e está vivo esse grupo funcionando em Campina Grande. Aqui em Zé Pinheiro, Associação Campinense de Prevenção às Drogas, trabalho ativo de prevenção continua sendo feito. Amor Exigente, que funciona aqui bem pertinho, toda terça-feira à noite, no salão paroquial da Paróquia São José, dando o apoio aos familiares que têm filhos que estão nas drogas ou o comportamento é uma droga. Tudo isso construído pelo nosso mandato e funcionando até hoje, graças a Deus, né, que é uma marca importante que a gente vai deixando isso, né, cria, dá o sustentáculo inicial, ele consegue andar com as próprias pernas, você sai de perto para não dizer que você está fazendo politicagem barata com a dor das pessoas. E o trabalho que a gente faz de prevenção às drogas nas escolas, nas comunidades, o apoio que a gente dá ao Centro de Recuperação Homens de Cristo, lá em Lagoa de Roça, tudo isso continua. Agora só há uma diferença, sabe, Marco? Eu não aproveito esse tipo de coisa para fazer promoção pessoal, né? Até mesmo porque eu não dou conta. Eu não vou chegar aqui e dizer a você quantas castrações eu patrocino de cão e de gato. Porque senão amanhã eu não vou ter lençol para cobrir isso. Né? O meu papel como parlamentar é cobrar que essa política pública seja institucionalizada por parte da prefeitura. Né? Não se admite, e aí você falou de uma luta nossa, que o centro de zoonose ele só funciona no horário comercial. E à noite? Os finais de semana, no feriado. Aí quando um cachorro é atropelado no centro da cidade, você tem que ligar para o vereador, para alguém, para pedir um favor. Não, tem que ser uma política pública institucionalizada. Não, mas o centro de zoonose está superlotado. Seria muito bom, Júnior Gugel, que eu chegasse para o prefeito e dissesse: prefeito, esse ano eu não vou pagar o IPTU, porque o negócio está ruim, esse ano eu não consegui fazer a economia, não vou pagar, e ele aceitasse. Era né? Ótimo. Então, se recebe o imposto da cidade, é uma demanda hoje da hora, né? Você anda por todo canto, tem animal abandonado, tem protetores individuais, Marco, endividados, doentes, com mais de 100 animais em casa, fazendo um trabalho que é obrigação da prefeitura: recolher da rua, tratar, cuidar, alimentar, medicar. Essa pessoa fazendo um papel que é da prefeitura, e a prefeitura diz: eu não posso fazer nada porque o centro de zoonose está fechado. Com mais de 2 milhões no orçamento para dar resposta a essa demanda. Aprovado. E não foi eu que botei no orçamento, não. O próprio prefeito que mandou para a Câmara uma proposta orçamentária que começou com mais de 3 milhões, hoje baixou para 2 milhões, mas que não aplica. Tem lá a proposta orçamentária de 2024, 1 milhão para o Hospital Público Veterinário. Esse ano ele reduziu para 500 mil, mas não bota um centavo. Né? Eu fui a Brasília, conversei com o deputado Romero Rodrigues, que é o presidente do meu partido. Romero, vamos resolver isso, eu estou disposto. Eu estou disposto a botar 3 milhões de reais para fazer o Hospital Público Veterinário de Campina Grande. Vou apenas combinar com o prefeito. Eu espero que essa combinação tenha surtido um excelente efeito para a cidade. Estou esperando a notícia. Eu encontrei do deputado Romero Rodrigues a disposição de colocar 3 milhões de reais para fazer o Hospital Público Veterinário de Campina Grande. Ele disse que ia combinar com o prefeito. Eu espero que o prefeito tenha concordado com ele. Você tem o dom da paciência, né, Olímpio? Mas deixa eu fazer uma perguntinha última, ainda falta 3 minutos pelo tempo que eu comecei. Não é uma pergunta, apenas eu puxei esse tema do centro zoonose, porque meu filho Bruno, essa semana, esteve lá em casa de Painho e me contou um episódio que eu achei muito triste. A esposa dele cria gato, adora gato, tem 3 gatinhas em casa, tudo bem vermifugada, tudo direitinho.
E uma bela noite, alguém colocou no terraço uma gatinha. E escutou aquele miado, foi lá, uma gatinha toda debilitada, toda com pancadas e tal. E ele ficou... Viram que ele criava gatos, vamos botar, fazer uma caridade na casa desse rapaz. E ele, dia amanheceu, ele pegou, foi com a mulher, botou a gatinha, enrolou e foi para o centro de zoonose. Chegou lá na portaria, disse, olha, eu vim deixar um animal aqui, que botaram na minha porta. Eu disse, não, aqui não. Aqui não, aqui está cheio de animais, ninguém recebe não. Eu disse, meu amigo, eu vou fazer o que com essa gatinha? Eu não posso e tal, tem que deixar aqui. E quiseram ficar bravos, porque disse, olha, se o senhor insistir, a gente vai mandar ele prender. Disse, pois eu vou deixar a gatinha aqui na portaria. Disse, se o senhor deixar aí eu chamo a polícia. Foi um quiprocó, e Bruno é insistente. E foi e tal, disse, mas eu não vou levar a gata. Isso aqui é o lugar, o centro zoonose, eu tenho que vir para cá. Eu não vou ficar na minha casa com um animal doente. Eu tenho outros gatos, tenho meus filhos. E ficou aí, um rapaz da porta disse, só se o senhor falar com dona fulana, não sei o nome dela, diretora, o gerente, superintendente. E a senhora veio. E também com o mesmo bocão, pode-se dizer esse termo. Disse, não, aqui não é lugar para receber, não. Aqui, ó, está tudo cheio, lotado, bonito, não tem problema. A senhora não vai receber? Não, não vou receber. Disse, pronto, eu vou deixar aqui na portaria e vamos embora. Dá meu endereço aí. Pode ir lá em casa ver os vizinhos. Isso não sou eu que maltratei, não. Botaram na minha porta. Aí ela disse, não, então eu vou aqui, mas eu vou preparar um documento aqui para o senhor se responsabilizar, porque qualquer coisa aqui que eu verificar que foi da sua casa, o senhor vai responder judicialmente. Isso eu assino. E assinou um termo lá, me disse, pai, eu assinei porque eu já estava perdendo a minha paciência total. Mas o centro zoonose não aceitou. Eu digo, você deveria ter saído de lá, ter ido à polícia e feito um boletim de ocorrência para dizer que você foi como cidadão maltratado, fazendo um serviço que a prefeitura é que deveria fazer. É lamentável, né? É o quadro de Campina Grande. Exatamente. Que eu pintei ainda há pouco aqui. Que E seria muito... tem dinheiro, você acabou de dizer que tem dinheiro. O que falta é só a caneta funcionar, não é? Vontade política de fazer. E assim, eu fico triste com um relato como esse que você coloca, Marco Marinho, porque a lei que instituiu o Centro de Controle de Zoonose não foi revogada, e lá está escrito de que se você tiver um animal em casa e você de repente vai se mudar, vai viajar para outro canto, não tem... o lugar para você entregar esse animal indicado pela lei que criou o Centro Zoonose é o Centro Zoonose. Você veja, o pessoal que trabalha lá não sabe disso. A situação que as pessoas encontram hoje em Campina Grande. Outra coisa que eu estou tentando mudar na Câmara, já fui derrotado uma vez e reapresentei o projeto. Se você tiver mais que 10 animais em casa, de pequeno porte, você pode receber, e muita gente já recebeu, a visita do fiscal da prefeitura para lhe multar. Ele notifica primeiro... Eu pensei que ia receber ração para lembrar. Não, notifica, dizendo, olha, você não pode estar com esses 10 animais, você tem 12 animais, você não pode. Você só pode até 10, porque está no código de postura. 10. 10. Está no código de postura. No código de postura, 10 animais. Você tem 12. Meu, deu cria, ou então 12. Eu já corri esse risco. Aí você diz, pronto, que dava cria de 10, 12. Veja só, você tem 12 animais. Aí o que é que você vai fazer? Você, se ficar com os 12 em casa, você vai ser multado pela prefeitura. Se você diz à prefeitura, não, tudo bem, leva os 2. Ela diz, eu não posso levar porque eu não tenho onde botar. Não, aí você diz, pronto, se eu não posso ficar, nem a prefeitura quer levar, eu vou fazer o quê? Eu vou soltar na rua. Solta na rua, é crime de maus tratos aos animais. E durma-se com um barulho desse. Quer dizer, a prefeitura não cumpre a sua obrigação e empurra para o cidadão, para o teu filho. Diz, não, o problema é teu. Mas teu filho não recebe imposto de ninguém, não. Você está entendendo? É muito sério. Agora, muito Marco sério. Marinho, nem imposto e nem emenda. Eu já recorri ao que você possa imaginar debaixo do céu, nessa terra de, como diz o poeta popular, de mãe preta e pai João. E não tem solução. A Prefeitura de Campina Grande baixou isso em 2013. Está superlotado. Não tem vaga. E você aceita essa desculpa. E se vire. Certo? Então,
eu tenho conversado com alguns protetores e dizer, olha, é lamentável. Agora, eu acredito que um ponto de saída para esse impasse seria, a partir de então, você não resgatar mais animal de rua. Você está endividado, você está doente, porque a doença emocional ela vem, porque você não tem como pagar as dívidas, você está com uma casa cheia de animais, resgatando animal que o papel é da prefeitura. Não resgate, tente resolver o que você já tem em casa, tente acomodar o que você já tem em casa, mas não entra mais nenhum animal na tua casa, porque a partir do momento que essa fratura estiver exposta em todas as esquinas da cidade, a prefeitura vai ter que agir. Né? Mas é porque faz visão cega hoje e ouvido de mercador. Porque tem uma legião, não tem pouco não. Tem mais de 100 protetores individuais em Campina Grande com suas casas tomadas de animais, pagando ração, pagando medicamento, vacina e médico veterinário, que não é barato. Então é um problema que nós temos em Campina Grande, muito sério, e que o atual prefeito está pouco se lixando para isso. Olímpio, fechando aqui, na condição de delegado, que Júnior disse era, não, eu sou ainda delegado. Com muita honra. Você, nesses últimos 10 anos, foi roubado quantas vezes? Ou nenhuma? Graças a Deus, não. Nesses últimos tive algumas tentativas de... Mas roubado mesmo, nos últimos 10 anos? Não, o roubado, a mão armada, não. Não. A cidade toda sabe que que ele é vereador e não, mas os bandidos minha esposa foi roubada, levaram um carrinho meu. Levaram o carro? Tava comigo. E levaram meu tamborete, você lembra disso? Aí tá aí, ó, sua foto. Esse tamborete. No dia 12 de julho de 2021. Mas quem estava no carro não era eu, não posso dizer que eu fiz. Levaram o tamborete, que era o palanque de Olímpio nos tempos mais pretéritos, né? E Olímpio, eu tive a curiosidade de quando fizeram a arte. E ele, na época, disse, se eu tivesse o talento de Luiz Gonzaga, faria um shot para pedir a devolução do meu tamborete, como ele fez quando roubaram a sua sanfona. Se eu fosse um poeta, como Ronaldo Cunha Lima, faria um habeas tamborete. Mas como não tenho tamanha iluminação, apenas peço que me ajudem a encontrar o meu tamboretinho. Está aí, Olímpio no tamborete. Lembrar isso, porque a turma da arte está antenada com você. Você entende o que é essa loucura que nós estamos hoje de rede social, em que nós temos os deputados mais votados do Brasil que não tem um projeto sequer no Congresso Nacional. Eu tive essa experiência com esse tamborete, com isso aí que eu escrevi em rede social, e com um discurso que eu fiz para as cadeiras da Câmara Municipal. No ano que eu fiz isso, não estava ninguém importando-se com qualquer outra ação que o mandato fez. O que mais repercutiu foi a história do tamborete e a história de eu fazer do discurso da Câmara no dia que eu cheguei. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém, só tinha as cadeiras. Aí eu aproveitei para saudar as cadeiras, né, elogiá-las, né, pelo asseio, pela ordenação, como estavam bem dispostas ali no plenário. Isso deu uma repercussão nas redes sociais, isso teve um grande engajamento. Nós estamos num momento... E todo mundo, seus colegas devem ter ficado chateados. Nós estamos num momento muito difícil na política nacional. Eu, quando assumi por 4 meses na operação de nosso querido Orlandino, de próstata, eu, suplente, ele foi se operar, eu fui assumir por 4 meses. O Romero me deu posse, era o presidente, beleza. Mas não tinha um gabinete para me trabalhar, porque o Orlandino não tinha tirado o pessoal. E ficou aquele, não, vereador, não, o senhor vem aqui, não tem problema, eu vou ali na loja brasileira, eu compro uma tenda e vou colocar aqui no jardim, não tem problema, eu vou atender o povo aqui, é só 4 meses que eu vou passar, não tem problema. Aí foi uma revolução, tal, as redes sociais, no outro dia o Orlandino tirou, deixou a filha dele e o Romero era o presidente, e me deram telefone, tudo no mundo, mas foi uma repercussão imensa, porque eu ia botar mesmo a tendazinha lá. Que eu fizesse ali para frente não ia valer nada, porque a tenda ali era a coroação do meu curto mandato. Marcos, só para fechar, Olímpio, nós vamos ter que voltar a conversar aqui mais uma vez e começar a pensar em temas simbólicos para que a gente possa promover isso,
para encontros, seminários na Câmara voltado para o desenvolvimento de Campina Grande. Perfeito. Isso é muito faça mais perguntas que a gente vai comer um pão ali no abrigo de Zé Pinheiro. Sim, e eu, aproveitando essa deferência de vocês, também fazer um convite para toda Campina Grande, né, que é algo muito nosso e assim que vale realmente a pena. Hoje à noite nós temos a celebração dos 70 anos da Roda de Choro de Duduta. Vai ser no Teatro Municipal, entrada franca. Você não vai pagar nada e você vai ter uma noite assim de muita musicalidade, né, daquilo que a gente tem de melhor, que é a música brasileira, genuinamente brasileira, o chorinho. Então eu vou comer o pão com você e vou partir para o teatro para prestigiar Vaguinho e a turma toda que está lá. Muito bem. Olímpio, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Marco. Obrigado. Muito obrigado essa mesmo. Presença aqui valiosa. Pra mim, até a próxima, né? Eu aniversariei esta semana, né? Semana passada, dia 26, né? Hoje já estamos na segunda-feira. O presente está aqui, com essas duas pessoas que eu admiro demais e que tem muito conteúdo. Obrigado. Obrigado. E aqui, essa bancada é sua, não é nossa. Lembrar que, excepcionalmente, o Pod Marinho vai ser transmitido na próxima quinta-feira, às 11h30, não é isso, César? 11h30, depois de amanhã, com a presença aqui de Ricardo Coutinho, ex-governador. Ele está na Paraíba, viaja no dia 1º, mas me confirmou que estará aqui e nós marcamos 11h30 para fazer ao vivo. Iríamos até gravar, mas o nosso querido César aqui disse: Marco, vamos fazer ao vivo. E nós acatamos a ideia. Vai ser ao vivo, 11h30 até 1h da tarde. Ricardo Coutinho falando sobre a Paraíba e sobre os passos futuros dele. Uma boa noite para você e até quinta.